E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre Taiwan e sobre a visita que a Nancy Pelosi, a congressista americana, fez à ilha de Taiwan. Nós vamos entender um pouco do histórico dessa questão e vamos entender o que ela foi fazer lá, que é algo um pouco obscuro, se foi uma provocação ou não. Vamos entender se Taiwan pode realmente ser invadida pela China e vamos entender quais os reflexos disso na economia, na geopolítica e também nos investimentos, que é o principal. Então vamos lá, a Nancy Pelosi é uma congressista americana, a terceira na sucessão à presidência americana, tá certo? Então seria Joe Biden, o vice-presidente americano, e depois já viria ela, certo? Ela tem um longo currículo na política americana. O marido dela é um forte empresário americano, tem uma fortuna e ela há muito tempo atrás ela já é contra o partido chinês, né? Ela já é contra o comunismo e ela vem lutando contra isso há bastante tempo. E dessa vez ela fez essa visita um pouco que contrariando o Pentágono, contrariando autoridades militares dos Estados Unidos, tá certo? E gerou um pouco de revolta também nos Estados Unidos, tá certo? Então ela fez essa visita a Taiwan e existia também a ameaça da China de que o avião dela fosse derrubado nesse trajeto. Existe um aplicativo que chama-se Flight Radar, desculpe a pronúncia, e tinha mais ou menos umas 300 mil pessoas acompanhando durante a viagem dela para ver se realmente a China iria abater esse avião dela. Então gerou muita confusão. Então a Nancy Pelosi é essa congressista americana, tá certo? Bom pessoal, para a gente entender um pouco do histórico dessa briga, dessa guerra entre China e Taiwan e aquela região ali, até 1945, Taiwan pertencia ao Japão. Quando o Japão perdeu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, Taiwan passou a ser da China, tá certo? E em 1949 isso mudou, porque teve um outro conflito, uma guerra civil, onde havia de um lado, liderado por Mao Tse Tung, os comunistas, e do outro lado, liderados por Chiang Kai-shek, os democratas, tá certo? O que aconteceu? Nesse embate, nesse conflito, Chiang Kai-shek perdeu e ele fugiu para a ilha de Taiwan, com mais ou menos 1 milhão de pessoas que também eram democráticos, tá certo? E lá ele se estabeleceu e permaneceu lá como um estado revoltoso, né? Como um estado separatista. A gente poderia comparar até mesmo com aquela revolução constitucionalista de 1932, onde São Paulo chegou até a querer se separar do resto do país, tá certo? Então eles se estabeleceram lá e lá eles permaneceram até hoje. E por que a China quer tanto Taiwan? Porque Taiwan, historicamente, é da China, entendeu? E ele é apenas um estado, vamos dizer assim, revoltoso. Só que também fica difícil para Taiwan se anexar à China de novo, porque já foram muitos anos vivendo no capitalismo. É uma região que se desenvolveu muito, aquela ilha, né? Então a tecnologia deles lá é muito grande. Eles são referência mundial, os maiores produtores de semicondutores e chips, tá certo? Então eles têm várias coisas diferentes da China, principalmente na cultura. Então vai ficar difícil, porque, por exemplo, a China é proibido diversos tipos de aplicativo, por exemplo, aplicativos de comunicação e etc. E vai ficar muito difícil anexar os dois, vai ficar difícil anexar os dois territórios. E aí fica essa briga. Bom, a importância aqui de Taiwan, ele é um tigre asiático, né? Vai fortalecer a China, principalmente no quesito tecnologia. Tem uma grande força armada, né? Inclusive com equipamentos americanos. Tem grande importância para a geopolítica da região e é uma grande produtora de semicondutores. Falando também da geopolítica, ele está localizado numa região muito estratégica. Fica a mais ou menos 170 quilômetros do litoral chinês
e por ali existe uma rota muito grande de navios petroleiros, navios que vão para a Austrália, navios que vão para a Índia, navios que vão para o Japão. Então aquela região é de extrema importância. E o que Taiwan está fazendo para se proteger? Está tentando restabelecer relações diplomáticas, inclusive com os Estados Unidos, como vocês viram, e também está equipando muito as suas forças armadas, tá certo? E o que a China está fazendo? Bom, a China ela está impondo muitas sanções econômicas e comerciais a Taiwan e continua com esse tom de desafio, tá certo? Outra coisa também que eles estão fazendo é a construção de ilhas artificiais na região, desde já há algum tempo, entendeu? Desde algum tempo eles estão construindo ilhas artificiais naquela região. São ilhas que funcionam como atracadouros de navios, tanto pode ser navio cargueiro quanto navio de guerra, e também como se fosse um grande porta-aviões, certo? Então, em vez de ter um porta-aviões, que é muito mais caro, eles estão construindo essas ilhas muito maiores, com um poderio bélico imenso. E como se proteger nessa questão dos investimentos? Então, a questão está ficando muito acirrada, está ficando muito tensa. O que a gente tem que fazer como investidor para se proteger nesses tempos? Primeiro, é fazer o feijão com arroz, investir em empresas já consolidadas, empresas sólidas, não tentar ficar inventando, tá certo? Então, ações de bancos, ações de energia, ações de saneamento, ações de telecomunicações. Também podemos investir um pouco nessa questão dos semicondutores, tá certo? E na renda fixa, não ficar tentando inventar a roda também, não pegar aquele CDB de um banco ruim ou de um banco muito pequeno. Talvez escolher um tesouro Selic, tá certo? Um tesouro direto. Então eu acredito que essa seja a ideia, tá certo? Criptomoedas, para quem investe, que no meu caso eu não invisto, procurar as moedas mais sólidas, como por exemplo Bitcoin, o Ethereum, tá certo? Não tentar ficar inventando, não ficar tentando inventar a roda, principalmente nesse momento, tá certo? Então o vídeo de hoje foi esse. Diga aí para mim o que você acha desse conflito entre China e Taiwan, tá certo? Diga aí se você acha que vai haver um conflito armado. Inclusive houve uma grande movimentação de tropa também na região, tá certo? A China fez alguns treinamentos militares, né? Segundo ela falou, seriam treinamentos militares com alguns caças, passou pelo espaço aéreo de Taiwan, certo? Teve também uma movimentação da Marinha, uma movimentação dos fuzileiros navais e do exército da China. Então você vê que a questão está ficando bastante tensa, né? Bastante acalorada nessa situação. Então investidor, calma, né? Não se mexer muito nessa situação, fazer o papai com mamãe, fazer o feijão com arroz e ir acompanhando, tá certo? Então o vídeo de hoje foi esse. Diga aí nos comentários o que você está fazendo, tá certo? E fiquem todos com Deus e um abraço.